Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Paraná pelo convite, em nome do professor Sobioli. Estamos aqui nesse momento para poder discutir um pouco sobre a deontologia e a ética profissional. É sempre bom voltar a Curitiba, principalmente com esse dia de sol, que São Paulo está ficando meio nublado, não chove, fica aquela manhã toda cinzenta, mas vir a Curitiba e ver um dia desse sol, a gente fica bem alegre. Bom, nosso objetivo aqui é apresentar uma experiência nossa instituição, sobre a aplicação do estudo de caso na deontologia, na ética, na legislação farmacêutica, como instrumento para poder melhorar nosso ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu vou trazer para vocês, não é ficar discutindo questões pedagógicas nem nada, é só trazer alguns referenciais sobre a relação do estudo de caso e trazer, então, essa discussão da nossa experiência e contribuir com a discussão do hoje durante os nossos trabalhos, durante o dia. Bom, só para definir um pouco o que é o estudo de caso, ele é um instrumento, então, pedagógico, em que é interessante trabalhar, porque ele trabalha com caso, para poder, então, identificar um problema, analisar essas evidências e desenvolver esses argumentos lógicos e propor soluções. E a ideia de trabalhar com o estudo de caso nessa área é justamente por causa disso, porque a gente pode trabalhar com diversos tipos de casos, utilizar vários argumentos para poder, então, ter uma resposta para aquele problema que foi apresentado. E isso que é interessante, porque, na verdade, quando a gente trabalha com várias soluções, a gente começa a ter uma discussão bem mais rica, porque o estudo de caso não vai ter somente uma conclusão, pode ter várias conclusões. E o professor, então, que for trabalhar com essa ferramenta, terá realmente que conseguir aceitar essas resoluções, agrupá-las e discutir com o grupo todo, que é isso que eu vou apresentar para vocês. O que é interessante dessa ferramenta é que vai produzir, então, esses questionamentos, que é isso que a gente quer, que o aluno tenha um senso crítico de raciocinar sobre a realidade que você tem. Você tanto pode trabalhar com um caso que seja real ou fictício, mas que traga um pouco dessa realidade onde nós estamos inseridos, que é isso o nosso objetivo, para, então, possibilitar essa tomada de decisões em relação a uma discussão em grupo. Então, a gente trabalharia, então, justamente com aquela questão que a gente quer com o aluno, que é uma análise crítica da situação onde ele está inserido. Portanto, então, nós temos uma condição de ter uma decisão, a gente faz um processo de análise, de discussão, e essa discussão tanto é individual como em grupo. Quando a gente fala uma discussão individual, é porque a gente pede para o aluno buscar essas informações, que ele possa refletir sobre aquilo, e depois, com essa reflexão, ele vem em grupo e propõe, então, põe o seu ponto de vista e vai discutir em grupo, de forma, então, coletiva. Com isso, a gente está justamente trabalhando com a questão dessa crítica do raciocínio e dessa questão da argumentação. E a gente considera que ele é realmente valioso porque a gente consegue trazer essas questões da legislação, da questão da ética profissional, onde ele possa vivenciar isso e tentar discutir esses problemas. O que a gente espera é que ele chegue a esse ponto aqui, de ser ético nesse processo, porque a gente espera que ele vai identificar, que ele vai resolver esses problemas, pensar criticamente, argumentar, tomar decisões, aprender a aprender. Porque, na verdade, o professor ele não dá aula nesse conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Ele estimula que o aluno procure as informações. E aí, então, ele usa esse conhecimento para, então, resolver este problema. Sempre, sempre, dentro desse contexto, então, da ética, permeando todo o processo de discussão dos conteúdos que são apresentados. O que é interessante do estudo de caso é que a gente permite que o aluno tenha um convívio em grupo, porque, embora eu falei que é um processo primeiro inicial, porque vai ter que ter contato com o conteúdo, buscar as informações, mas ele é um convívio em grupo, porque a discussão tem que ser em grupo, para você estimular justamente a argumentação e a discussão. Ele consegue ter uma questão de respeitar o outro, porque não vai existir apenas uma opinião. Então, muitas vezes, a gente pede que o grupo decida qual opinião que ele vai ter, ou, às vezes, não é possível, o grupo apresenta 2 ou 3 opiniões. Isso é interessante porque enriquece todo o processo de discussão. E que não há somente uma forma de você chegar a essa interpretação, então a gente começa a estimular que você tem que respeitar o outro, respeitar o próximo, que está lá discutindo, que a gente pode ter várias interpretações e resoluções daquele problema. E, portanto, não há respostas prontas, nem certas ou erradas. Há pontos de vistas. É isso que a gente então, trabalha com o aluno no estudo de caso. Opa. Desculpa.
Bom, quais são as etapas, então, que a gente usa nesse instrumento? A gente faz, então, a preparação e uma análise individual. Essa preparação, tanto vai do professor, que vai preparar esse caso, como também do aluno, que ele tem que saber o que ele vai buscar dentro desse caso, ele faz a sua análise individual. Depois, então, a gente coloca em grupo, que eles possam, então, discutir isso em grupo. Depois, cada grupo coloca o seu ponto de vista perante a classe, né, para todos os grupos. E depois o professor, então, vai ter que concluir de forma generalizada o que aconteceu, o que foi discutido, o que ele esperava daquilo. É importante colocar que o professor tem que concluir cada estudo de caso, senão fica uma coisa perdida, né? Tem que ter um norte, ou pelo menos elencar quais foram as principais discussões, o que é importante para a conclusão daquele caso. O professor, quando for colocar as perguntas em relação ao caso, tem que ser perguntas que possam abordar e provocar a discussão e a reflexão. Não se pode colocar aquelas questões diretas de sim ou não, que eu acho isso ou aquilo. Tem que ser perguntas que possam estimular a reflexão e que ele possa, então, dentro disso, ter mais perguntas ou até mesmo mais respostas, poder, então, evoluir nesse processo da análise desse caso. Por quê? Porque as perguntas elas serão o nosso norte para a discussão. É para discutir e não necessariamente resolver aquele caso. A gente quer provocar a discussão. E, de repente, a gente pode, na verdade, no final da discussão, no final do processo, chegar a uma resposta concreta. Mas o que a gente tem que esperar das perguntas que são feitas é estimular a discussão. Bom, então, como é que a gente fez esse processo na nossa instituição? Nós temos uma legislação, uma disciplina chamada legislação farmacêutica, que ela acontece no primeiro ano, e que, basicamente, a gente trabalhou com esse conteúdo dos encontros que nós fizemos lá no CREV São Paulo, onde a gente trabalhou quais seriam os conteúdos interessantes para essa disciplina de deontologia e legislação farmacêutica. Então, nós fizemos uma disciplina baseada nisso, que ela acontece em um semestre, e, no semestre seguinte, nós criamos um outro componente curricular, que é chamado Farmacêutico e a Sociedade, e, nesse componente curricular, nós usamos, então, o estudo de caso. Esse componente ele é trabalhado simplesmente com o estudo de caso. A gente não dá conteúdo, simplesmente apenas discussão. Porque o conteúdo, digamos assim, foi dado nessa disciplina, e no semestre seguinte ele vai utilizar tudo isso para poder, então, desenvolver esse raciocínio crítico que a gente quer dentro da ética profissional. O que acontece, então? A gente quer que ele tenha um convívio em grupo e que não forme panelinhas. Então, a gente pega os alunos, dividimos os alunos em grupos, são sorteados de forma aleatória para formar, então, esses grupos. Isso dá briga, mas nós temos que ser firmes nesse ponto. Então, é formado, então, os grupos, onde se passa, então, os casos para serem estudados. Eles, então, têm um tempo para poder fazer essa avaliação. Geralmente, a gente discute, de forma geral, o caso na primeira semana. E, na semana seguinte, eles têm que trazer a resposta desse caso ou a discussão que vão ter. Então, a gente espera que, na verdade, eles se reúnam, na verdade, isso acontece realmente, eles vão estudar aquele caso, discutir, e, na semana seguinte, então, eles trazem as resoluções, certo? Para poder, então, discutir em classe. E, depois, o professor vai sintetizar toda aquela discussão para poder, então, fechar aquele caso. Cada semana, nós temos um caso diferente. A gente trabalha com uma complexidade mais simples dos casos até o mais complexo, para poder, então, envolver mais legislações, mais discussões, mais reflexões sobre a relação do farmacêutico com a sociedade. A avaliação que nós fazemos, ela é contínua, porque você consegue perceber quem é que fala, quem não fala, quem participa, quem realmente se prepara para aquele caso. Essa avaliação já é discutida no primeiro dia de aula com os alunos, para que eles possam, então, perceber que eles serão avaliados continuamente, e se eles não apresentam uma discussão adequada, eles terão uma nota realmente baixa, digamos assim, né? Mas a gente percebe que a gente fala isso, mas os alunos realmente se envolvem, né? Eles se envolveram e apresentaram soluções interessantes para cada caso que foi proposto na disciplina ou no componente curricular. Nós trabalhamos com autoavaliação, então, no meio do processo, a gente para e a gente conversa com cada grupo e vê o que eles estão sentindo do processo e o que cada um avalia um do outro. E eles fazem realmente uma autoavaliação de si e do outro também. Eles acusam quem que participou, quem não participou, e é uma coisa bem interessante nesse processo.
E também a gente faz avaliação dos produtos, que seria, nesse caso, a discussão e a qualidade da discussão que foi proposta, então, durante o componente curricular. E a gente emite, então, um conceito no final para eles terem uma noção de como eles foram ou estão indo durante o processo de avaliação. Nós temos dificuldades, né? Está muito sensível isso aqui. Primeiro, é justamente o trabalho em grupo, porque as relações interpessoais são realmente complicadas. Às vezes, a gente tem problemas com alunos que não se dão bem com o outro, mas a gente, como eu falei, a gente realmente bate o pé, não deixa trocar de grupo, porque é uma realidade que vão ter que enfrentar, né? E não vão escolher com quem quer trabalhar, né? Então, por isso, a gente não faz essa troca de grupos. Uma vez sorteado, está feito. O problema é que a gente vai ter que realmente estimular o estudo e a pesquisa semanalmente. O aluno não está preparado para isso. A gente teve um pouco de resistência no início, mas depois eles acabaram se ajeitando, porque eles falaram que é muito trabalho porque tem que estudar toda semana. A gente obriga, dessa forma, ele a fazer isso. Ele está sempre realmente buscando essa informação. Eles reclamaram no início, mas depois viram que realmente foi importante, porque, como estavam todo o tempo estudando, eles viram um resultado positivo nisso depois. Nós temos que ter realmente um compromisso e desempenho dos alunos, que no início eles vão perceber que é uma coisa que é resistente, eles não são realmente compromissados, mas quando ele vê o resultado final da discussão, eles começam realmente a se interagir mais um pouco, a ter mais compromisso com o processo, e você acaba tendo uma discussão bem mais rica, porque você estimula realmente a discussão. Porque, às vezes, você pode encontrar alunos, como a gente tem realmente, né, que quase não falam, e, às vezes, você tem que apontar para aquele cara e dizer, olha, fala você agora. E aí o cara treme, é uma coisa bem interessante, né? Teve um que travou tanto a aula que ele não conseguia falar. Eu tive que parar, ele sentar, respirar fundo, troquei de aluno, depois ele voltou. Então, é interessante que você comece a estimular o aluno também a se colocar, né, diante dos outros. Mas, uma vez quando você tem realmente a adesão do aluno no processo, é fantástico, porque você consegue ver resultados positivos, tanto do aluno como amadurecendo o processo, né, de ensino-aprendizagem. Nessa discussão dos casos, a gente percebeu que, no final da disciplina, os alunos estavam realmente entendendo do processo, discutindo de uma forma bastante madura e bastante interessante e inteligente dos casos. Nós tínhamos, no final do processo, realmente o envolvimento dos alunos, então o professor ele tem que acreditar nessa metodologia, acreditar que vai conseguir fazer isso, e acreditar que o aluno vai ter o resultado positivo no final. Então, o professor, nesse ponto, ele é fundamental para que isso dê certo. E estimular isso aqui, e estimular também, né, o envolvimento, e também estimular a discussão e das reflexões. Por isso que o professor ele tem que estar muito bem preparado para poder aplicar essa metodologia. Ele tem que estar preparado, tanto do ponto de vista de ser um maestro do processo, como também de conteúdo, porque ele tem que saber aonde parar, onde continuar, como intervir na discussão, né, sem ferir os brios de ninguém, né, e aceitar que vai ter várias soluções, respostas para aquele caso. Com isso, então, a gente consegue ter um amadurecimento de ideias de comportamento do aluno. Nós percebemos que, no final do semestre, os alunos estavam realmente diferentes do início, e você estimula, né, essa questão do autoconhecimento. Então, é interessante que a gente consegue ter esses resultados, foi o que nós observamos, então, com a nossa turma. Ou seja, o que a gente espera com esse processo é justamente isso, né? Tentar construir o conhecimento em conjunto, né, que o professor seja simplesmente, né, aquele que vai orientar, ser realmente o maestro do processo, e que o aluno seja realmente o construtor do seu conhecimento, principalmente em relação à ética, poder, então, ter uma reflexão mais viva, mais rica disso, não só simplesmente passar conteúdo, para que ele possa, sozinho, né, alcançar o nosso objetivo do ensino-aprendizagem, que é ser um farmacêutico ético, consegue ter um raciocínio crítico e reflexivo do processo e da situação onde ele é inserido. Então, foi um resultado bastante positivo que a gente teve na nossa instituição. A gente continua com essa metodologia, já tem mais, vamos completar já o 2º ano, e temos outras disciplinas que a gente está tratando da mesma forma, onde essa metodologia está sendo aplicada e com resultados interessantes. Então, eu fico à disposição para você discutir alguma coisa, ou quem quiser trocar algumas ideias, estamos aí. Obrigado. Professora Grace, vai fazer uma pergunta para o palestrante? Isso mesmo. Bom dia. Eu gostei muito, né, do método de vocês, acho bastante interessante, eu acho que tem que ser. Mas o que eu entendi, né? Então, vocês têm uma disciplina de deontologia e legislação, que é do 1º semestre. Você colocou só legislação, mas eu acho que é deontologia e legislação, ou é só, vocês trabalham separado?
A gente trabalha mais com legislação. Com legislação. E a deontologia? A gente trabalha com O código de estudo ética dentro dessa disciplina, Sim. mas essa questão da deontologia a gente tenta aplicar Tá. no segundo Então, componente. é isso que eu queria entender. No segundo, o Primeiro caso é o segundo segundo semestre, né? Isso. Isso, no primeiro ano. Então, isso que eu queria entender. Esse projeto integrador que você se refere, que tem na sua instituição, ele está na grade curricular? Ele é uma disciplina com carga horária, é isso? Isso. Ah, interessante. E aí, quantas horas você tem de deontologia da disciplina no primeiro semestre, carga horária, e quantas horas carga horária no segundo? É isso que eu queria saber para... A gente trabalha com 40 horas na disciplina de legislação, que é para ensinar o conteúdo. Aí a gente trabalhou com essa carga horária em função dos encontros que nós fizemos em São Paulo, e a gente usa mais 40 horas no semestre seguinte para essa Os estudos parte de da caso. ética. Isso. Tá, então tá bom. Então isso a gente tem que entender bem, né? Porque na Isso. verdade eu acho que as nossas cargas horárias, eu trabalho com 45 horas aula, né? Eu até tive a oportunidade na reforma curricular de desmembrar isso, mas eu não conseguiria mais carga horária, né? E aí, nesse sentido, a dificuldade de trabalhar o estudo de caso é justamente por aí, né? Você tem que ter o tempo do aluno, né? Eu Isso. sempre digo que, na verdade, o tempo do aluno é mais ou menos o tempo de reflexão, é mais ou menos o tempo de espera de correr uma cromatografia, né? Digamos que, né? Não é em 1 hora que a gente consegue resolver isso, né? Então, era isso que eu queria, mas eu achei bem interessante. Eu acho que, na verdade, aí nas reformulações curriculares é uma proposta que vale a pena a gente discutir e aplicar. Eu né? confesso, né, como os coordenadores sabem, é difícil quando você tem que aumentar, tirar a carga horária. Né, foi uma discussão bastante longa, Longa, sim. mas a gente conseguiu Conseguiram. incluir essa disciplina. É a universidade reduzimos. particular, desculpe, a Isso, sua é é o Centro particular? Universitário São Camilo, isso particular. Ah, entendi. Tá A gente ótimo. conseguiu, então, criar essas 40 horas a mais, poder incluir esse conteúdo. É do né, Léo dessa Pessini, forma. né? Isso. É do Léo Pessini, né? Isso. Então, tá bom. Então, E o estudo de caso que a gente trabalha é do livreto, acho que vocês estão com ele aí, a gente trabalha com esses casos na disciplina. E é claro que não são essas questões que estão aí, a gente elabora outras questões, poder ser trabalhada, a gente usa esse material que vocês estão em mãos. A gente resolveu fazer dessa forma, justamente para não ter uma questão só de conteúdo teórico, né? A gente queria realmente que ele fizesse uma reflexão sobre isso, e não ficar falando de deontologia daquele jeito tudo direitinho, mas que eles pudessem ver isso